Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo. Então, gente, como vocês estão aí? Em casa, se cuidando, toma gengibre, limão. Então, meu nome é Gabriela, para quem não me conhece, eu sou bióloga, licenciada, trabalho com educação ambiental, atualmente aqui no Instituto Ibietê. E aqui eu trabalho com a formação de educação ambiental do programa Repense. No programa Repense existem outros cursos e todos eles com essa proposta de formação livre e a proposta das pessoas virem aqui ao Instituto num espaço verde, num espaço preservado, agroflorestal, em que elas possam ter vivências e experiências práticas que sejam transformadoras para a vida delas, para a profissão, para o trabalho que elas executam. Mediante a crise do coronavírus, todos estamos passando por adaptações, home office ou não, mas alguma adaptação. E nós aqui também estamos gravando vídeos. Isso é novo para mim, isso é novo para muitos de nós. Então, peço para vocês um pouquinho de tolerância aí, caso eu gagueje, caso eu pigarre, sei lá, aconteça alguma coisa, coce o olho, né? Isso é normal. Mas vamos lá, gente. No nosso módulo de educação, nosso eixo de educação ambiental, a gente já fez um caminho com alguns módulos, né? A gente estava partindo para o 5º módulo agora, em que a gente ia estar estudando pedagogia Waldorf, mas com a crise do Covid, eu achei interessante esse primeiro módulo agora virtual, a gente dá uma contextualizada com a situação, né? Então, nessas aulas virtuais, nessa websérie, a gente vai estar recapitulando algumas coisas que a gente já viu de contexto histórico, social, político e filosófico, cultural, dos movimentos ambientalistas no mundo e no país, como eles surgiram. E vamos falar um pouquinho da crise estrutural filosófica, social aí também que estabeleceu essa relação da humanidade com a natureza, do homem com a natureza, e por que tudo isso, todo esse contexto é necessário a gente estudar e rever para entender o que estamos vivendo agora. Então a gente vai estar repassando esse contexto para poder... Porque são coisas que às vezes você que vai estar ouvindo aí já sabe, né? Vamos estar falando de um contexto histórico que você já sabe, mas talvez você não tenha visto esse contexto histórico com um olhar ambientalista, com um buscar ali naquilo que aconteceu na história, o que a relação que aconteceu ali na história tem a ver com a natureza, com a nossa relação com a natureza, né? Então essa foi a necessidade que eu tive de trazer isso nesse contexto. Vão estar contando para vocês uma história, como se estivesse contando uma história da natureza, através do olhar dela, do que nós estamos fazendo nessa sociedade. E aí a gente vai trazer também um pouquinho do coronavírus, o que ele está fazendo nesse panorama aí global, com as questões ambientais. E vamos finalizar talvez aí com algumas propostas diferentes do que a gente pode estar fazendo, do que a gente pode estar engajando e mudando daqui para frente nessa vida que nós esperamos que não seja normal mais, né? Porque se voltar ao normal significa que a gente não aprendeu nada e, como diz o Ailton Krenak, todas essas mortes foram em vão. Então a gente espera que não voltemos ao normal. Então vamos lá. Só pegamos um pouquinho de água aqui. Contexto histórico dos movimentos ecológicos e ambientalistas no mundo e Brasil. A década de 60 ela vai marcar a emergência de inúmeros movimentos sociais de caráter popular. Entre eles o movimento operário, que vai estar reivindicando a norma instituída e as condições de trabalho,
um movimento feminista que vai estar reivindicando a sua singularidade e o seu lugar como trabalhadora que merece direitos iguais e condições de trabalho também humanas. A gente vai estar tendo também um movimento negro que levanta muito nessa época, com o movimento dos Panteras Negras, né? Entre outros movimentos, entre outras lutas, até mesmo essas lutas às vezes casadas, tiveram muitos protestos nessa época e as bandeiras vêm muito juntas, a bandeira do feminismo, às vezes vem a bandeira do racismo, antirracismo, né? Vem juntas. No caso do movimento negro, é um movimento que desde o seu início da história no país, ela luta pela sua liberdade, pelo seu lugar, porque os negros chegaram escravizados vindos de outro país, né, vindo da África, de outros países, vindos do continente africano. E, então, desde que eles chegaram, eles não tinham lugar, não tinham direitos, e também assim foi depois da dita abolição, né, que para mim é uma abolição, né, e é de fato, porque foi dada a liberdade, mas sem condições humanas de trabalhadores, para os trabalhadores se colocarem dentro do sistema ali da civilização de uma forma igualitária e com seus direitos garantidos. Então eles foram marginalizados. Então todos esses movimentos surgem com demandas, reivindicações muito sérias, num contexto em que o mundo todo estava vivendo crises pós-guerra e crise também desenvolvimentalistas, em que os países dominantes estavam se colocando nos países subdesenvolvidos a fim de realmente afirmá-los como colônia, independente de serem república já ou não, isso não vem ao caso, mas sim como forma de extrair deles a matéria-prima e acabar legitimando essas desigualdades. Então, era um momento em que essas desigualdades já estavam gritando por seus direitos. Já estava ficando perceptível a crise do sistema social vigente. E foram alcançados alguns avanços, principalmente nos países mais desenvolvidos, os operários conseguiram certos avanços nessa época, como direito de trabalhar 5 dias na semana, se eu não me engano, direito de trabalhar 5 dias na semana, ou a carga horária do trabalho, né? E o salário mínimo, entre outras coisas que foram garantidas nesse momento. Entretanto, um filósofo na década de 20 já alertava sobre a forma como o sistema político-social vigente, no caso o capitalismo, se abatia sobre essas revoluções, né? Foi Gramsci que disse na década de 20 ainda que as próprias conquistas operárias, à medida que elas eram institucionalizadas pelo Estado capitalista, elas significavam também uma consolidação desse regime sociopolítico-cultural. Ou seja, já se percebia a forma como o capitalismo e o sistema, né, do capitalismo se institui. Ele se apropria das reivindicações para poder assim se institucionalizar. Então ele cria base, ele amarra o seu papel, o seu pensamento, a sua filosofia como na nossa cultura. Fica enraizado esse tipo de relação, de apropriação dos movimentos por parte das políticas, das grandes instituições e tudo mais. As revoluções, Gramsci ainda chama atenção porque as revoluções anticapitalistas, elas ocorreram nos países onde essas classes dominantes, elas ocorreram exatamente nos países onde as classes dominantes, sejam por característica histórica e cultural própria de ser, né, ou seja, devido à fragilidade do movimento operário local, elas se opunham e tinham maior resistência às demandas dos de baixo. O que é para nós uma incoerência, né? Porque as revoluções anticapitalistas elas ocorreram exatamente nos países
em que as classes dominantes se opunham às demandas que vinham dos de baixo. Ou seja, já era uma apropriação ali das lutas, né? Já eram as classes dominantes dizendo que eram anticapitalistas, dizendo que eram revolucionárias, quando na verdade elas também estavam se opondo às demandas das classes operárias ou de outras classes. Então, o movimento ecológico, ele tem essas raízes, porque por trás desses movimentos que nós citamos existiam também bandeiras ecológicas. Mas aí é que tá, eram bandeiras que estavam por trás, eram reivindicações que estavam por trás, não eram as prioritárias, e nem questionavam muito bem a nossa relação de apropriação utilitarista com a natureza. A relação do desenvolvimento capitalista com a natureza. Ela questionava muito mais uma questão de qualidade de vida. Questionava a forma de consumo, né, consumista, o consumo exacerbado, como a gente viu no movimento da contracultura. Um movimento anti-guerra, porque era um momento da época ali, era um momento anti-guerra, pacifista, que já dizia um pouco ali de que o planeta não ia aguentar, né? Porque a gente também era um movimento, tinham reivindicações contra o desmatamento, contra a extinção, contra o uso de agrotóxico, bem pouco ainda, muito pouco visto isso, essa questão do agrotóxico, a urbanização desenfreada, a poluição de ar, água, alimentos, a ameaça nuclear, a corrida armamentista, a guerra bacteriológica, todas essas questões, elas surgiram e elas tinham essas raízes, são questões que são ambientais, são questões que são ecológicas, de um movimento que pode ser dito ecológico e ambientalista, mas que elas não estão marcadas como um corpo desse desse movimento ambientalista e ecológico. Elas estão nas demandas por trás. Então a gente diz que o movimento ecológico ele tem essas raízes histórico-culturais. A pioneira, na verdade, foi uma mulher, pioneira no movimento ambientalista, foi uma mulher, a Raquel Kerson, que escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa, que foi um sucesso e ao mesmo tempo muito criticado por inúmeros motivos. Ela lançou esse livro exatamente nessa época. E a Raquel, como uma mulher bióloga, que na época também já não era fácil, não que hoje seja, mas tivemos grandes avanços, mas como uma mulher na época, para escrever um livro, escrever artigos e tudo mais, era muito delicado. Tanto que ela assinava os seus artigos, os seus estudos, só com R e o Kerson, né, para poder parecer que era um homem que estava escrevendo. E assim ter seu lugar, né? Então, quando ela escreveu esse livro, ela trazia um olhar romântico que ainda não se tinha visto para com a natureza. E um olhar de cuidado mesmo e atenção ao que a gente estava fazendo. Ela tinha uma pegada mais de poeta, né? A escrita dela, eu digo romântico por isso. Ela começa o livro com um texto bem romântico, contando uma história entre os insetos, num dia em que o mundo... Então ela tem uma escrita um tanto poética, mas ao mesmo tempo ela é muito científica, e ela traz nesse livro o questionamento sobre o uso dos DDTs e dos insumos, né, do pós-guerra, que eram usados, estavam sendo vendidos e estava tendo todo aquele boom da Revolução Verde, transformando esses insumos de guerra, esses venenos, em defensivos agrícolas. Que até hoje a gente vive essa situação. E que foi revolucionário para um grande momento ali da época no sistema vigente, não no olhar da natureza. Para o olhar da natureza isso sempre foi triste, né? E perigoso. Então a Raquel, ela foi a pioneira a dar um corpo para um movimento ambientalista, dito ambientalista, com esse livro Primavera Silenciosa.
No Brasil, então, o movimento ambientalista ele vai chegar ainda um pouquinho depois, num contexto de ditadura, na década de 70. A gente vivia esse contexto de ditadura que se abateu sobre diversos movimentos, calando os movimentos sindicais, os movimentos estudantis, e que é aquele que vai estar propondo o desenvolvimento da nação, abrindo as portas para o capital estrangeiro. Ou seja, na época da ditadura, nós fomos financiados pela Fiesp para que tivesse um aporte financeiro da burguesia internacional para criar uma imagem do que seria o verdadeiro nacionalismo, que seria aquele nacionalismo que está em luta pelo desenvolvimento do país. Vocês percebem aí alguma semelhança com o que tem acontecido ultimamente, né? Quem sabe, talvez, se a gente lembrar aí do movimento do MBL, né? Por quem patrocinou esse movimento, botando um papo gigante lá na Paulista, na época dos movimentos do impeachment da Dilma, a gente viu exatamente a mesma coisa, né? A Fiesp patrocinando movimentos de golpe e trazendo ainda essa mesma roupagem do que já tinha dado certo antigamente, do nacionalismo em prol do desenvolvimento. Mas o que importa é que a gente tirou o PT do poder, né? Então tá tudo certo, só que não. Então, gente, a questão é que é sobre a égide do capital internacional que o Brasil vai alcançar o maior desenvolvimento industrial de sua história. E o que isso nos diz naquela época, né? Se a gente se alcança o maior desenvolvimento industrial da nossa história sob a égide do capital estrangeiro, a gente está dizendo que é isso mesmo, né? Que a gente vai desenvolver através do capital estrangeiro, que a gente tem que ouvir Tio Sam e companhia. Então, tá tudo certo. E o que tudo isso tem a ver com os movimentos ecológicos? Bom, ainda no contexto daquela época, a herança escravocrata dominante que existia no poder do país, ela se manifestou extremamente preconceituosa em relação ao povo que seria despreparado, tendo os olhos voltados para o estrangeiro, que era muito melhor, e isso faz com que a gente instaure uma norma de que o nosso povo não é preparado, não tem desenvolvimento, não tem estudo, e a gente legitima as desigualdades sociais, que são questionadas pelos nossos movimentos. E também o latifúndio, né? A grande expansão do latifúndio. Bastava desmatar e ampliar a área de cultivo para se obter um aumento da produtividade, nos levando a uma tradição de pouco respeito para com a natureza e legitimação desse pouco respeito por meio das indústrias. Então, como a gente é um país em desenvolvimento, que sobre os cuidados dos países estrangeiros, a gente tem que desmatar tudo mesmo, botar tudo para as indústrias para funcionar, todas as terras para pasto, para gado e tudo mais,
porque é matéria-prima para o capital estrangeiro, que só assim a gente vai conseguir dinheiro para desenvolver o nosso país. Não fala mais nada. Isso legitima a nossa relação com a natureza. Até porque assim era a nossa imagem, né? De um país subdesenvolvido no meio da selva, e por estar no meio da selva inferior, não tem estudo, né? Não tem educação. E o desenvolvimento, né? O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é urbanizar tudo, colocar cidades grandes, ir passando carro, metrô e tudo mais. Isso não é um olhar real para nosso contexto, né? De desenvolvimento. Mas como o nosso espelho era o capital estrangeiro, né, nos países desenvolvidos, a gente não pôde ter oportunidade e tempo de criar um sistema de desenvolvimento que fosse mais adequado à nossa estrutura de região mesmo, biorregional, né? Nos adaptando ao nosso clima, nos adaptando ao nosso tipo de transporte que seria mais adequado. Tudo veio de fora. Todas as nossas inspirações vieram de fora para esse desenvolvimento capitalista e globalizado. Então é isso. Assim se instaurou o nosso desrespeito para com a natureza. E só para ter um panorama, né, aí da distribuição das terras desde então, que ainda é assim hoje, a divisão das terras no Brasil, 60% das terras elas são de propriedades existentes e que concentram aproximadamente 40% da área total dos imóveis rurais do Brasil, nessa área. Ou são extensões agrícolas e pecuárias e 40% da área total dos imóveis rurais do Brasil. Os povos indígenas ficam com a menor parte, são os 13% dessa área total. As terras indígenas são 5 vezes menores que a área total das propriedades rurais do Brasil e vivem nelas em torno de 230 povos e aproximadamente 567 mil pessoas. E os outros 27% da área total que restou são as áreas urbanas, unidades de conservação e outras áreas públicas, que somam menos da metade da área ocupada por todas as propriedades rurais no território brasileiro. Através desse mapa a gente consegue entender e visualizar os movimentos reivindicando seus direitos, o movimento dos povos originários, o movimento do MST, que questiona mesmo o seu direito à terra, que não é distribuída igualitariamente entre os povos brasileiros, que ainda está como colônia a serviço do capital estrangeiro. Então, assim se instaurou e assim é. E o que isso tudo tem a ver com os movimentos ecológicos? Isso tudo demonstra a forma como nós instauramos o nosso respeito com a natureza. E o movimento ecológico ele vai vir de uma preocupação externa também. Tecnocratas brasileiros se apresentaram em colóquios internacionais declarando que a pior poluição é a da miséria e tentando atrair os capitais estrangeiros para o país. Eu acho engraçado isso, mais uma vez, a gente relacionar e dar uma pausa para fazer uma relação com o nosso atual ministro da Economia, que esteve recentemente em Davos, numa conferência também internacional, em que ele falou que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza, diz Paulo Guedes em Davos. Segundo o ministro da Economia, as pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Ele ignorou completamente o fato de que as grandes indústrias, o agronegócio, as grandes empresas são as que mais destroem e desmatam o meio ambiente. Os grileiros ilegais, que inclusive estão agindo a todo vapor nesse momento de quarentena. Então, assim, se um ministro da Economia diz uma coisa dessa,
e sendo que a gente já passou por isso antigamente, e foi através disso que o movimento ecológico chegou no Brasil, porque foi através do interesse externo, de países externos, que tinham já essa urgência de preservar o meio ambiente, já tinha isso um pouco mais, né, porque já tinha dizimado tudo lá para cima, no norte global, já não tinha biodiversidade, não tinha nada, e viviam já algumas crises, então era de interesse dos países desenvolvidos que a gente preservasse. Então, os políticos e tecnocratas brasileiros, eles apresentavam dizendo isso, né? A pior poluição é da miséria, a fim de atrair para o país os seus financiamentos. Então, a pressão internacional pela preocupação ambiental, ela obrigou as empresas e as instituições a investirem aqui. E é assim que se dá o movimento ambiental brasileiro, com o interesse de aportar os financiamentos estrangeiros. Ou seja, o nosso interesse ecológico, ele não é um interesse ecológico de fato. Ele é um interesse já aos moldes com sabor capitalista, né? Que é, vamos falar que a gente precisa acabar com a pobreza, a gente precisa acabar com a poluição, mas o interesse de que fossem aportados financiamentos no país. Voltando ali um pouquinho na questão do Paulo Guedes, ele também falou nessa última conferência que ele esteve presente em Davos, que nós somos animais que escapamos da natureza. E esse é um gancho que eu precisava para entrar nessa questão filosófica, de quando foi que nós escapamos da natureza. É curioso, assim, e desconfortável ver que a nossa política é ocupada por um ministro da Economia que diz que nós escapamos da natureza e que fala que, quando questionado sobre as questões ambientais, que isso não é da área dele, desconhecendo a própria origem do ofício dele, a própria origem do nome do ofício dele, né? Economia, que é gerenciamento dos recursos da casa. E qual é a casa, né? A origem da palavra economia está muito relacionada à palavra ecologia, né? Que é o estudo da casa. Então, se o nosso ministro da Economia diz que as questões ambientais não tem nada a ver com a área dele, a gente está muito lascado. Assim. Isso não é dúvida para ninguém que a gente está lascado, mas é complexo. Então, pegando esse gancho aí da fala do nosso excelentíssimo ministro Paulo Guedes, que diz que nós somos animais que escapamos da natureza, o que ele está dizendo quando ele diz isso? Né? É que nós estamos fora da natureza. E nós estamos fora da natureza? Nós não estamos sendo regidos pelas mesmas leis da natureza? Será? Mas tudo bem, esse tipo de pensamento não é um pensamento novo, de que nós escapamos da natureza, né? E então vamos fazer essa recapitulação, porque isso é um pensamento filosófico que é a crise filosófica que nós vivemos, que nós vamos entrar agora. Quando foi que ela se instaurou? Então, primeiramente, a gente se questiona sobre o que é natureza, né? Esse conceito de natureza, de onde ele vem? Esse conceito é natural, né? Toda sociedade, toda cultura, ela institui a sua ideia de natureza, do que seja natureza. Um dos pilares através do qual a humanidade institui suas relações sociais é através do conceito de natureza, a sua produção material, a sua produção espiritual e a sua produção cultural. Essa separação da natureza, dos seres humanos, ela é característica marcante do mundo ocidental, dos avanços da filosofia grega e romana, né? Que é o que a gente vive, né? Essa filosofia ocidental. O que é diferente da era pré-socrática, onde os deuses eram representações da natureza,
né? E a própria origem da palavra filosofia, né? Da physis. A physis, ela em seu conceito mais antigo, ela é natureza, Deus. Ela é o espaço de criação, o espaço e a potencialidade de criação. Essa é a physis. É difícil até mesmo compreender a totalidade do que significa physis. E é com Descartes que essa oposição vai se completar na filosofia cartesiana, né? Com a filosofia cartesiana e o discurso do método, sobre o método de Descartes, né? Que ele diz exatamente assim: em vez dessa filosofia especulativa que se ensina nas escolas, pode-se encontrar numa outra prática pela qual, conhecendo a força e a ação, ele cita os elementos da natureza, de todos esses corpos que nos cercam, poderíamos empregá-los da mesma maneira em todos os usos para os quais são próprios, e assim nos tornar como que senhores e possuidores da natureza. E eu botei bem grande, né? Senhores possuidores da natureza. Porque Descartes, ele marca o momento em que nós escapamos da natureza, como foi dito por nosso ministro Paulo Guedes. Ele evidencia, assim, os aspectos da filosofia cartesiana, que é o pragmatismo metodológico, racional e o antropocentrismo. Então, ser ou não ser natureza, né? A natureza, então, ela é vista como tudo aquilo que se opõe à cultura, que no avanço das sociedades dominantes é vista como um progresso material. Então, a gente passa a domesticar a natureza e tem-se como necessário o artifício das leis para evitar que retornemos a ser animais. Ser animal é sempre pejorativo. E a expressão dominar a natureza, ela torna-se mais forte e só pode ter sentido se o homem estiver fora dela. Porque assim, estando fora dela, ele pode abusar e usar daquilo que não faz parte, né, dele. E assim se instauram os berços da civilização moderna. E o antropocentrismo se consagra. Uma natureza que já não é parte de nós pode ser esquartejada e objetificada, pois está morta. Então, eu coloco essa frase para a gente questionar e pensar aí sobre. Mas, contudo, entretanto, todavia, depois de todo esse contexto histórico que vai estar nos mostrando como os movimentos sociais e ambientais se estabeleceram no nosso atual sistema político, com a questão do desenvolvimento, e como que esse próprio sistema político, esse próprio olhar de desenvolvimento materialista e utilitarista da natureza, com olhar de recursos, tem base na filosofia cartesiana de Descartes, que vem lá de trás. Esse foi o avanço da nossa civilização globalizada. Não podemos negar que tivemos grandes avanços interessantes também com essa questão mais globalizada, de termos acesso a culturas, a ter aproximação de saberes, de outros conhecimentos, de estudar outros saberes, a gente poder ter esse olhar, de ter esse contato global com a população humana, entre os outros avanços na medicina, mas tudo isso às custas da natureza, que foi esquartejada e objetificada e colocada como morta, e nós, seres humanos, colocados acima dela. E, querendo ou não, por mais que o movimento ambientalista tenha crescido, capengando, sempre correndo atrás, né? Tipo, o desenvolvimento e o materialismo e a economia como sempre mais importante lá na frente, a gente, peraí, tô chegando aqui, ó, e a natureza? Como se fosse isso, né? Ainda assim, ficou ali latente no inconsciente da sociedade, das populações, a urgência de pensar o ambiente, né? O meio ambiente. E então surgem nesse contexto das crises pós-guerra e desenvolvimento, e isso continua ali latente, a questão ambiental, surge pós-guerra a ONU,
e suas grandes conferências. A primeira grande conferência aí da ONU foi em 1972, em Estocolmo, que era fruto das discussões do relatório Os Limites do Crescimento da década de 70. E essa foi a primeira conferência mundial em que se discutia homem e o meio ambiente. E o seu melhor fruto, não teve muito avanço, né? Mas o seu melhor fruto foi o PNUMA, né? Que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que voltaria a ser discutido posteriori, né? Em 84 teve outra conferência que se iniciou com a origem da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, cujo lema era uma agenda global para a mudança, que começou em 84, mas que só foi finalizado em 87, com o famoso relatório de Brundtland, o Our Common Future, né, o nosso futuro comum, realizado e assinado pela ministra, né, de Brundtland. E nessas conferências é onde aparece pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável. Depois disso, em 92, teve a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente no Rio de Janeiro, conhecida como a Cúpula da Terra, onde foi originada a Agenda 21, os planos do mundo global para o novo século, né? A gente estava aí na virada do século, 92, para o século 21, então né, as Nações Unidas e todo o povo das Nações Unidas instituindo a Agenda 21. Depois disso nós tivemos em 97 a Rio+5, também no Rio de Janeiro. Interessante falar uma coisinha que a gente vai vir falar lá na frente, que em 92 também a gente teve o primeiro PDC, que no Brasil, no Rio de Janeiro, promovido pelo próprio Bill Mollison. Para quem não conhece, PDC é o curso de design em permacultura, para você ser um permacultor. O Bill é um dos fundadores da permacultura, que é um movimento que sintetiza todos os saberes originários, né, dos povos originários, sobre como plantar, como organizar, como olhar para o ambiente em que você está e entender os fluxos de energia que acontecem nele, para você poder aproveitar melhor, otimizar o seu trabalho, otimizar o seu tempo de produção, e de forma respeitosa com a natureza também. Então, nessa época aí, pós-crises todas, o Bill sintetizou todos esses sistemas e criou a permacultura, né, que é essa cultura de permanência, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Mas foi em 92 que nós tivemos aqui o primeiro PDC, que é esse curso que ele estipulou depois como um curso de design permacultural, com o próprio Bill. Mas enfim, em relação à conferência da ONU, o que nós tiramos de 92 foi a Agenda 21. E aí, em 97, a Rio+5, né, ela começa a ficar, nessa conferência, começa a ficar evidente a disparidade entre a palavra desenvolvimento e sustentabilidade, que não porque uma não respeita a outra. Esse impasse provocou uma nova convocação, que foi o ano também do protocolo. No ano de 97 também foi o ano do protocolo de Kyoto, né, que dizia lá sobre os créditos de carbono. Os países mais desenvolvidos que produziam gases de efeito estufa danosos, a gente já percebia, já vivia o agravamento do clima, né? Então isso era inclusive uma bandeira fortíssima. Então foi onde surgiu, no ano de 97 que surgiu o protocolo de Kyoto, determinando que os países mais desenvolvidos deveriam ter certos créditos de carbono, mas aí virou aquela palhaçada em que os países menos desenvolvidos vendiam seus créditos ou faziam outros acordos com os países desenvolvidos para eles continuarem produzindo como produziam, independente de quanto era o seu nível de emissão de gás carbônico para o planeta, né? Ou seja, realmente fica
evidente essa disparidade entre a palavra desenvolvimento e sustentabilidade nessa época. Então, no ano 2000, 189 nações firmaram um compromisso em combater a pobreza e a desigualdade através dos 8 ODMs. ODMs eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e eram apenas 8 objetivos com grandes dilemas para serem alcançados de fato, né? Grandes complexidades, apesar de serem só 8, eram muito complexos, que tinham como objetivo de serem alcançados até 2015. E quais eram esses objetivos? Só para a gente ter uma ideia de como não é simples resolvê-los de 2000 a 2015. Era acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Esses eram os ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que deveriam ser atingidos até 2015. Em 2002, nós tivemos Joanesburgo, 150 nações, além de corporações e cientistas, e foi ali perceptível, notou-se a disputa de interesses econômicos, né, corporativos, por parte das grandes potências. Já aquela velha história do movimento social político capitalista se apropriando das questões que estavam sendo levantadas, né, tentando sair de uma forma que não fosse tão atingido. Aqueles ODMs que nós citamos se desenrolaram nos ODS, que são 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque foi perceptível que não iria ser alcançados os Objetivos do Milênio a tempo, então foi necessário destrinchá-los melhor em outros 17 objetivos, com mais de 190 indicadores, para a agenda de 2030. Isso foi muito discutido também na Rio+20, em 2012, que foi a nossa última conferência da ONU aí, sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. E na Rio+20, onde aconteceu a Cúpula dos Povos, ela foi como um balanço de tudo que foi feito, de tudo que tinha sido discutido até então, e foi quando sobre o desenvolvimento sustentável, e foi quando surgiu a questão da economia verde, do capitalismo verde, né? A Rio+20, ela teve muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo, e ela teve um pouco de perca de foco, e já estava evidente que todo esse movimento tinha sido já comprado ali digamos assim, pelo capitalismo. Já era muito pintado de verde e pouco efetivo. Mas tivemos discussões interessantes sobre governança global do ambiente e tudo mais, e a agenda para 2030, né, com os 17 ODS, que são esses aí, em que estão sendo implementados em diversos projetos, em diversos editais e propostas de hoje em dia, de projetos de hoje em dia, a gente vê as empresas e outras propostas do Estado mesmo também se aderindo e se inscrevendo nos objetivos. É uma forma também de conseguir financiamento para o seu projeto, mas é isso. Nada mais também do que uma capitalização de uma ideia. Mas tá aí, a erradicação da pobreza, a fome zero, a boa saúde e o bem-estar, a educação de qualidade, a igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo da água, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes,
parcerias em prol das metas. É tudo muito apropriado pelo sistema, mas tem muita gente séria trabalhando com essas coisas e a gente teve alguns avanços, tanto que eu acho que para mim mais importante de todos esses avanços é essa consciência ecológica que se instaurou no inconsciente coletivo das pessoas de que é realmente necessário pensar ambiental. Vamos ver até 2030 como vamos estar com esses objetivos, né? Em outras palavras, é isso, nós temos até 2030 para alcançar esses objetivos e a Covid, né? Pode nos ajudar nisso ou não, se quisermos. E a gente vai ver mais sobre isso na próxima aula, em que a gente vai estar falando mais sobre essa questão da sustentabilidade, a questão da resiliência, que é um novo tema também, muito em discussão atualmente, dos sistemas naturais. O que seria a nossa pegada ecológica? Vamos estar falando um pouquinho sobre a insustentabilidade do modelo econômico atual, a pandemia do coronavírus e suas consequências sociais e ambientais, e as perspectivas futuras depois, né, dessa crise do coronavírus. É isso, gente. Nossa primeira aula é essa. Se vocês tiverem questões, dúvidas, deixem aí para perguntar. A gente vai ter também um Zoom depois falando sobre... a gente vai ter um Zoom, uma aula ao vivo. Aí eu já tô falando tanto tempo que eu tô perdendo tudo. Para poder tirar dúvidas. E eu tô preparando uma sequência de materiais também para passar para vocês com todos esses estudos, para a gente poder sair dessa quarentena engajadas no movimento ecológico, pensando verde mesmo, pensando local e favorecendo o que podemos e temos que favorecer como movimento, seja qualquer movimento que a gente se engaje, que a gente se identifica. E é isso, gente. Esse foi uma aulinha base, introdutória, para a gente ter um contexto histórico e filosófico sobre o porquê devemos ter como humanidade esse olhar ambiental. Beijinhos para todas e todos que estão assistindo. Gratidão.